tarde, bem-vindos a mais uma aula de hoje. Vamos dar início agora à nossa aula de História e vocês vão pegando o livro, tá? Abrindo na página 66. Hoje a nossa aula vai até a página 70. Nós vamos estudar o Quilombo dos Palmares e também a resistência africana à escravidão. Na aula anterior a gente viu como foi a chegada dos negros aqui no Brasil, né? De que eles vinham, o que acontecia durante as viagens. E também a gente estudou sobre os quilombos, né, que eram os locais onde os escravos fugiam, né, e se refugiavam. Então, hoje a gente vai conhecer um desses quilombos, né, um dos mais famosos, que é o Quilombo dos Palmares. Acompanhe a explicação aí no livro de vocês, tá? Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, e logo depois para as minas. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços, trabalhavam em atividades domésticas nas casas grandes, né, dos seus senhores, e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas, né, que eram produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas. O que eram essas mucamas? Eram as pessoas que cozinhavam, cuidavam da casa, lavavam roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta, ou ama de leite. Por que elas eram chamadas de ama de leite? Porque elas alimentavam os filhos dos seus donos, tá? Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo. Já expliquei na aula passada, né, que era a doença causada pela saudade da sua terra natal, chegando a definir até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. O que era esse capitão do mato? Era uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos, né, quem desobedecia ou quem fugia. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares. Fica nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras, por isso que ele recebeu esse nome de Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre eles escravos fugitivos, indígenas e brancos que eram fora da lei. Seu último líder, Zumbi, né, pela sua bravura, virou lenda. Foi vítima de traição, ele foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como um marco para o Dia da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, que atualmente é Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposto numa praça do Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Agora a gente vai entender a presença da mulher negra nos quilombos. Vamos conhecer algumas mulheres que se destacaram nos quilombos. Aquautune, líder do Quilombo dos Palmares, era princesa na África, filha do rei do Congo. Foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Acautune. Teresa do Quariterê, rainha do Quilombo Quariterê durante 20 anos no século XVIII. Liderou um grupo de negros e indígenas, impôs tal organização a Quariterê e o Quilombo sobreviveu até 1770. Quariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros.
e Dandara, uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba, por este assinar o contrato de tratado de paz com o governo português. Agora a gente vai entender como foi a resistência africana à escravidão. Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência que variava. Entre elas tinha as fugas, lutas, suicídio, entre várias outras formas. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver, os negros tinham grandes dificuldades para fugir. Isso porque eles não tinham o mesmo conhecimento dos indígenas. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mar, Como eu disse, era a pessoa responsável para cuidar dos escravos, para fiscalizar o trabalho e também para aplicar os castigos quando eles não obedeciam. Estes procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos, que eram aldeias praticamente autossustentáveis que existiam em locais de difícil acesso, para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo a sua cultura e suas tradições. E agora, diante da explicação do conteúdo, vocês irão realizar a atividade nas páginas 68, 69 no lado B e na página 70, tá? Atividade simples, leiam os conteúdos, qualquer dúvida, chame a tia que a tia vai ajudar, tá? Não esquece de mandar foto da sua tarefinha concluída. Beijos, até amanhã na próxima aula.